Irmãos, graça e paz no nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar com os irmãos nessa noite. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande rever velhos amigos, poder estar servindo os irmãos. Para mim é um privilégio, uma honra conhecer novos irmãos e podermos crescer na palavra do Senhor e num tema que é para todo o corpo de Cristo. Antes de começarmos em si a nossa palestra, eu gostaria de me apresentar um pouco mais. Vocês já sabem o meu nome, Alberto. Eu sou casado com a Paula há 12 anos, quase 12 anos. Temos 2 filhos, a Ana e o Samuel. Eu sou natural do estado do Ceará. Então, se vocês não entenderem alguma parte da palestra, o reverendo Renan pode traduzir para vocês. Ele entende o nosso dialeto lá do Ceará, ele e a Tati. Então, por favor, sirvam-se com o reverendo Renan a respeito disso. Fui ordenado ao ministério em 2004, comecei a servir a igreja de Vila Maria em São Paulo. Servi aquela igreja por 7 anos antes de irmos para a América estudar, e Deus me deu a graça, o privilégio de estar ali naquele país por 6 anos. E agora o desafio de reiniciar o ministério pastoral e servir. Então, estar aqui na igreja da Praia do Canto com os irmãos, para mim é uma alegria muito grande. Então, eu gostaria de começar essa primeira palestra orando com os irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e queremos confessar ao Senhor que necessitamos, carecemos do Senhor para entendermos a Tua Palavra. Carecemos da obra do Teu Santo Espírito para pôr em prática as coisas que a Tua Palavra nos ensina. Te pedimos que esses dias sejam dias de crescimento, de edificação, por causa da presença de Cristo, por causa da obra do Espírito, por causa da Tua Palavra. É assim que nós nos colocamos diante de Ti, humildemente, carecendo da Tua iluminação, do Teu poder, da Tua presença em nossas vidas. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Santidade, um projeto comunitário. Para começar então este tema, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 histórias. Então, os nomes são fictícios e eles são bem naturais lá na nossa região, no Ceará. E eu fiz a questão de usar esses nomes fictícios porque toda coincidência toda semelhança é mera coincidência. Então, se você tem um desses nomes, que não é normal, não é comum aqui no Sudeste, saibam que esses nomes são fictícios. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar a história de Vandeildo e Geniluce. Perdão. Vandeildo é um homem casado, pai de 4 filhos, trabalhador honesto, cristão há mais de 10 anos. Ele participa regularmente das atividades da igreja. Todos da igreja conhecem Vandeildo e Geniluce pela disposição em ajudar e se envolver com as atividades da igreja. Eles aparentam ser um casal que se ama muito. No entanto, Vandeildo é conhecido também por ser um pavio curto, por suas explosões de ira quando as coisas não acontecem do jeito que ele planejou. Em casa, o seu relacionamento conjugal caminha de mal a pior. Brigas seguidas de várias semanas sem se falar constituem um hábito constante deste casal. Mas Vandeildo tem um jardim secreto
em sua vida. Ele luta com o vício da pornografia, desde a sua adolescência. Já tentou mudar várias vezes, mas só o que consegue é frustração, sentimento de culpa, vergonha, ira e desesperança. Eu nunca vou mudar. Este é o sentimento que toma conta do coração dele. É mais forte do que eu. Não consigo me libertar disto, diz Vandeildo. A segunda história é a história de Larissa. Larissa é uma jovem solteira, inteligente, de carreira profissional promissora. Ela acabou de se formar em uma das melhores escolas de medicina da sua cidade. Ela também frequenta a igreja e é cristã desde a sua infância. Apesar de seus pais presentes e amáveis, ela luta com ansiedade e depressão por vários anos. Já foi consultada por vários excelentes profissionais, psiquiatras e psicólogos, sem nenhum tipo de melhora. Os remédios simplesmente não fazem o efeito que ela esperava que eles fizessem. Uma tristeza e desesperança profunda parece não deixá-la por nada. Eu nunca vou mudar. Este é o sentimento que toma conta do coração de Larissa. Vando é um adolescente super empolgado com as coisas da igreja. Super amável com todos, é conhecido por seus talentos musicais, sua espiritualidade e seu compromisso com Deus. Canta no coral, na equipe de música e faz parte também do grupo de missões da igreja. Seus pais o apoiam em tudo, absolutamente tudo, na casa de Deus. No entanto, ele secretamente luta com o pecado. Vando sente atração pelo mesmo sexo. As pessoas ao seu redor não podem notar nada, absolutamente nada em seu comportamento ou em seus trejeitos. Mas internamente ele vive uma vida de desespero, falta de esperança e frustração. Para aliviar a tristeza e angústia da alma, Vando começou a beber secretamente a ponto de embriagar-se. Eu conheço os ensinamentos da Bíblia e a vontade de Deus para a minha vida nesta área claramente. Mas eu não consigo mudar. É mais forte do que eu. Parece que para este pecado não existe esperança. 3 histórias reais que acontecem aos milhares, em todos os lugares, em todas as igrejas. A esperança para Vandeildo, Geniluce, Larissa, Vando. Eles estão lutando de forma sincera, real. Mas eles sentem que a luta deles é em vão. Cada um de nós aqui luta com uma série de coisas diferentes na vida. Nenhum de nós que está presente aqui, neste lugar, nessa igreja, é isento de passarmos por provações, por lutas, por tristezas, por frustrações, por decepções, por frustrações, por tentações. Existem, obviamente, aqueles pecados que são conscientes, nós sabemos que nós lutamos e temos fraqueza com relação a áreas específicas na vida. Mas existem também aqueles pecados de que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos claramente reconhecer que nós temos problema
mas nós temos problemas. Talvez você esteja aqui e você esteja lutando com áreas específicas da sua vida há muito tempo. Talvez o questionamento de Larissa, de Geniluce, de Vandeildo, até mesmo de Vando, seja o seu questionamento. Mas a Escritura, irmãos, nos faz um chamado. Diante das tensões, das lutas que eu e você passamos, a Bíblia é bem clara e ela diz: sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus nos revela na carta aos Efésios que desde a eternidade Deus elegeu um povo para vivermos de forma agradável a Ele, ou vivermos em santidade. O comando claro na Bíblia, no Antigo Testamento, que se arrasta ao Novo Testamento é: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. A palavra de Deus fala em Mateus, no Sermão do Monte: sem corações puros, ninguém verá a Deus. Por outro lado, encaramos o fato de que estamos lutando com a presença do pecado nas nossas vidas. Existe então uma tensão. Nós conhecemos o que a palavra de Deus fala a respeito deste chamado à santidade. Nós reconhecemos que este é o caminho bíblico. Mas as coisas no nosso dia a dia talvez soem diferente. Existe então esta tensão entre uma realidade bíblica, um chamado de Deus para a vida de cada um de nós: sede santos. Mas quando a vida toca a estrada, quando a vida, na realidade, se desnuda diante de nós nos deparamos com uma série de sentimentos, uma série de lutas, de dificuldades a cada dia, provações, tentações, dificuldades, relacionamentos quebrados, uma série de coisas. E parece-me então que, talvez por um momento, este chamado à santidade esteja andando bem distante de nós. Talvez a nossa sensação seja: eu luto, mas eu não consigo mudar na prática. Parece que eu conheço a palavra de Deus e o seu chamado, mas a sensação em cada um de nós é: onde estão as marcas desta graça ou desta santidade quando eu me relaciono com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu patrão, com os meus familiares, com os meus vizinhos, com as pessoas que estão ao redor de mim? Temos a convicção de que Deus está edificando a sua igreja, não temos dúvida disso, que aquilo que Ele começou, Ele vai acabar. Mas vivemos com uma tensão interna diante dos desafios de viver no mundo caído. E a realidade de saber que o pecado ainda habita em nós, como corpo de Cristo. Estamos lutando com ele a cada dia. Uma batalha que não acaba. O objetivo então, irmãos, dessas palestras é fazer com que nós aqui possamos nos atentar para o fato de que a Escritura Sagrada nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Escreveu Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. É para que possamos nos encorajar uns aos outros à medida que caminhamos nesta vida, lado a lado, no mundo caído. A palavra de Deus nos dá os recursos. Ela não simplesmente nos chama à santidade, mas ela nos ensina como a santificação se processa na prática do dia a dia. Por onde começar?
A mudança começa em mim, de fato, começa em mim. Mas ela é levada a termo em nossos relacionamentos. Deus tem uma obra: restaurar em cada um dos seus filhos a sua imagem e semelhança. Ele faz isso quando Cristo é reproduzido em nossas vidas. Portanto, a ferramenta mais poderosa que Ele se utiliza para realizar este projeto são pessoas. Na prática, a santificação acontece no meio da comunidade da fé, quando nos relacionamos com pessoas. Portanto, santidade é um projeto comunitário. A respeito disso, escreveu David Powlison: a nossa santificação não é um projeto espiritual, pessoal, particular, mas um projeto comunitário onde pessoas podem caminhar lado a lado em amor e sabedoria. Obviamente, a minha vida particular, a minha vida de exercícios espirituais, como ler a palavra de Deus, como ter tempo de oração e adoração, não elimina o fato de que, na realidade, Deus nos chama a vivermos este projeto quando nos relacionamos com pessoas. Portanto, este processo de santificação, que é progressivo em nossas vidas, ele vem a termo, ele é concretizado através de pessoas. Quando pessoas impelidas por Deus, no poder do Espírito Santo, são usadas como instrumentos da verdade revelada de Deus, para que nós possamos dar passos de crescimento em nossa vida. Talvez nós tenhamos a ideia de que santidade ou a santificação é algo entre mim e Deus somente. É algo entre Deus e você, mas isso é simplesmente o primeiro passo. Mas essas coisas se processam quando pessoas são usadas, quando pessoas são acordadas, despertadas para um ministério onde todos nós, toda a igreja é convocada para serem instrumentos de Deus na obra do aconselhamento, para viverem as mutualidades ensinadas pelos escritores do Novo Testamento. Quando a palavra e o Novo Testamento nos fala repetidamente, dezenas de vezes: aconselhai-vos mutuamente, encorajai-vos mutuamente, orai uns pelos outros, admoestai-vos mutuamente. O ensino da Escritura não isola pessoas para o processo de santificação, mas na realidade, pela obra do Espírito, na unidade produzida por Ele mesmo, pessoas são transformadas. Pessoas são transformadas. Portanto, o que eu quero trazer aos irmãos é algo bem simples. É dizer a você que o meu crescimento espiritual, a imagem e semelhança de Cristo, depende de você. Quando você entende que é um instrumento nas mãos de Deus, e com sabedoria se engaja em relacionamentos redentivos, relacionamentos bíblicos profundos, para ser usado por Deus na vida de outras pessoas, ao passo que você é servido por outras pessoas. Todos nós somos chamados a este empreendimento.
Mas você pode pensar e imaginar: Alberto, eu entendo que realmente Deus desenhou os relacionamentos com este propósito, de nós experimentarmos estas coisas na prática, para sermos abençoados, edificados, aconselhados, encorajados, animados. Mas relacionamentos são complexos, são difíceis. Pensemos então a respeito de relacionamentos numa perspectiva bíblica de criação, queda e redenção. O Deus triuno vive em comunidade desde toda a eternidade. Eu e você fomos feitos por Deus para vivermos um relacionamento pactual com Ele. Este relacionamento de amor com Deus foi, portanto, projetado para ser vivenciado em comunidade. O Deus triuno, que já vivia em comunidade desde toda a eternidade, nos criou para vivermos em comunidade. Criados para vivermos como um corpo orgânico, onde cada uma das partes depende uma da outra, para que, por esta justa cooperação, haja crescimento no corpo de Cristo. E nós vamos ver isto de uma forma mais detalhada na nossa palestra de amanhã. Nós somos feitos à imagem de um Deus glorioso. E exatamente por essa causa que possuímos um profundo desejo por intimidade e relacionamentos. Isto pode ser entendido porque fomos desenhados para isso. Ninguém, absolutamente ninguém, dentro ou fora da igreja, se deleita no isolamento social. Pessoas estão buscando relacionamentos. Pessoas foram desenhadas, projetadas, digamos, formatadas dessa forma. Nenhum de nós foi criado para vivermos sozinhos. O homem busca relacionamentos. E como criaturas, fomos criados para sermos dependentes de Deus e uns dos outros. Portanto, Deus não nos criou independentes. Somos criaturas finitas, somos criaturas dependentes de Deus em primeiro lugar, mas Deus nos desenhou para depender uns dos outros ao mesmo tempo. Dependência, finitude, não são características da queda, mas da criação. Da forma como Deus projetou o homem para viver. Eu não tenho todas as habilidades ou talentos. Deus criou, e dentro da sua criação Ele espalhou, ou Ele derramou sobre os seus filhos a diversidade dos dons e talentos, de uma forma que todos nós, no ambiente da criação, antes da queda, poderíamos depender uns dos outros e reconhecer isso de forma natural. Essa foi a forma como Deus nos criou. Amar, servir e depender de Deus serviria como base para amar, servir e depender do meu semelhante. Amar, servir e depender de Deus serviria como base para nós amarmos, servirmos e dependermos uns dos outros. Fomos criados para sermos completamente dependentes de Deus e uns dos outros. Amar o Criador seria o requisito básico para amar e se relacionar com todo o resto da criação. Por exemplo, as diferenças e limitações, o fato de sermos necessitados
e necessários na vida um do outro. Essas características encontradas em cada um de nós não deveriam ser interpretadas de forma negativa. Pelo contrário, elas expressam a diversidade e a variedade com que Deus os criou. Elas refletem a beleza da criação de Deus. Ou seja, nem todos nós, no ambiente da queda, seríamos capazes de tocar um piano, ou de realizar coisas manuais. Mas Deus distribui esses dons e talentos, criando homens e mulheres de forma diversa. E as diferenças, as dependências, as carências eram parte da criação de Deus. Mas a Escritura nos informa que a maior tragédia da história da raça humana aconteceu e é relatado nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, mais especificamente o capítulo 3. A queda, a rebelião, a entrada do pecado no mundo. Porque o nosso relacionamento primário, essencial, foi afetado. Todos os outros relacionamentos na ordem da criação foram afetados também. A queda não foi somente um problema teológico do relacionamento do homem com Deus. Não. Mas a queda, ela gerou um problema ecológico. Existem ordenanças claras, descritas no capítulo 2 de Gênesis, a respeito do relacionamento do homem com a criação. Mas ao invés de dominar, empreender, criar, e como vice-gerentes de toda a criação de Deus, empreender aquilo que Deus havia projetado em pecado, nós destruímos o mundo. Portanto, o problema teológico gerou um problema ecológico do homem para com toda a criação de Deus. Mas o problema da queda não gerou simplesmente um problema teológico, ecológico, mas um problema psicológico. Deixe-me então explicar o que vem a ser isso. Nós aprendemos que o conhecimento de si mesmo é dependente do conhecimento de Deus. Nenhum de nós pode conhecer profundamente quem nós somos sem que o homem se relacione com Deus. E aqui eu estou citando as Institutas de João Calvino. Sobre isto, Calvino escreveu em suas Institutas da Religião Cristã, volume 1, capítulo 1. É notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Portanto, se o eu referencial, que é Deus, se este relacionamento com o eu referencial, com o Criador dos céus e da terra, foi quebrado com a rebelião e a queda, o eu existencial perde completamente o seu rumo, direção, propósito e significado. Completamente. O eu existencial, juntamente com as coisas criadas, passam a ser o referencial último da experiência do homem. Isso é em sua base o problema da idolatria, quando um homem substitui Deus nas relações que ele tem consigo mesmo e com as coisas criadas. O resultado disso é que volição, cognição, emoção, afeição, motivação e atuação passam a estar governadas não plenamente pelo Criador, mas por mim mesmo e por elementos da criação. A experiência da queda atingiu a totalidade do nosso ser, em toda a sua extensão.
Ela desfigurou a imagem de Deus em nós, mas não a retirou de nós. Portanto, cada ser humano sobre a face da terra carrega a imagem de Deus, mesmo que num estado de queda, distorcida pelos efeitos do pecado. O resultado natural, irmãos, é um problema, uma cisão, uma ruptura interior. Se o meu referencial, o Criador, se o meu relacionamento com o Criador foi quebrado por causa da rebelião e da presença do pecado, agora significado, propósito, direção são afetados completamente. Agora o que o homem em estado de queda faz, ele busca o significado, o propósito, a direção da vida dele nas coisas criadas por Deus. Eis o problema da idolatria. Os sentimentos, os desejos, a volição, a vontade são afetados pela presença do pecado e por isso são contaminados na sua base. O problema teológico gerou um problema ecológico e um problema psicológico, mas não simplesmente um problema ecológico e psicológico, mas um problema sociológico. Porque se direção, se propósito e significados que são encontrados em Cristo, em Deus, no nosso relacionamento com Deus, foram desvirtuados e contaminados por causa da presença do pecado, eu não refletirei o amor, a autoridade, a presença de Deus nos meus relacionamentos. Com o relacionamento pactual primário afetado, todos os outros relacionamentos foram afetados. Sem conhecer e se relacionar com Deus, o homem não pode entender a si mesmo genuinamente e, por sua vez, não fará com o seu semelhante. Os relacionamentos humanos, portanto, criados por Deus para serem instrumentos da sua graça, tornaram-se uma mescla de vergonha, medo, culpa e ira. Nós podemos pensar a respeito disso, que o primeiro efeito depois da desobediência instalada no jardim do Éden foi o quê? Eles se esconderam da presença de Deus. E eles coseram folhas para cobrir, porque os seus olhos se abriram, diz o texto bíblico. E eles enfrentaram ou experimentaram a vergonha da sua nudez. E nudez no Antigo Testamento significa culpa, uma culpa legal que foi instalada com a rebelião de Adão e Eva. Mas não simplesmente vergonha e medo e culpa, mas quando Deus busca o seu semelhante, Adão, aquele que foi criado por ele, com a pergunta: onde estás? Obviamente Deus sabia onde ele estava, mas boas perguntas evocam respostas do coração. Onde habitas? Onde estás? Deus sabia o que havia acontecido. O texto bíblico diz que Deus caminhava na viração do dia para conversar com Adão e Eva. A revelação especial de Deus acontecia antes da queda. O homem necessitava, precisava e dependia desta revelação especial para interpretar o mundo e a realidade e para exercer e obedecer o mandato cultural de Deus. Com a entrada do pecado, os seres humanos continuam com um profundo desejo por intimidade e relacionamentos, mas estes são corrompidos por causa do pecado. Eles facilmente se tornam idólatras. Relacionamentos se tornam então agora no mundo de pecado o fim último na experiência humana. Pessoas buscam se relacionar não como uma resposta ou um reflexo da estrutura da criação,
criada por Deus, para vivermos, amarmos a Deus, e porque amamos a Deus, amaríamos o nosso próximo. O pecado nos fez egoístas, nos fez acreditar que somos autossuficientes. No mundo caído, relacionamentos, portanto, são frequentemente autocentrados. Por exemplo, a diversidade foi reinterpretada e posta em termos de comparação. Agora, as diferenças ou as diferentes habilidades dadas por Deus a cada um de nós, aquilo que nos faz diferentes no mundo de pecado, foi posta como uma comparação. Quem é o melhor? Quem é o mais habilidoso? Quem é o mais inteligente? Aquilo que foi doado por Deus para nós servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, agora é usado como instrumento de subjugação, manipulação. Existem pessoas aqui, com certeza, que são acima da média em termos de pensamento abstrato, inteligência. Mas tudo isso foi dado por Deus para servir de instrumento para a sua adoração e para servir e amar o próximo. Mas por causa do pecado, nós nos tornamos impacientes e usamos talvez uma habilidade que o Senhor Deus nos deu para humilhar pessoas, para demonstrar impaciência. Quando algumas pessoas não conseguem talvez captar aquilo que você está falando. Gastamos tempo com pessoas que amamos, mas normalmente por influência de uma série de fatores internos e externos, resolvemos encobrir as nossas necessidades e fraquezas, lutas pessoais por vários motivos. Obviamente, se nós parássemos por aqui, não haveria esperança. E talvez a nossa tese de que relacionamentos é um instrumento de Deus para ser utilizado no processo de santificação, caísse por água abaixo ou caísse por terra. Mas relacionamentos, podemos crer em relacionamentos por causa da redenção. Em Cristo, por causa de Cristo, relacionamentos são redimidos. A culpa legal foi paga com a obra de Cristo na cruz do Calvário. A culpa legal que recai sobre mim e você, na cruz do Calvário, é paga. Em Cristo a nossa vergonha é encoberta, adotada, lavada e curada. O medo é substituído pela confiança na presença de Deus. E por isso a Escritura Sagrada repete dezenas de vezes, centenas de vezes: não tenha medo, eu estarei com vocês todos os dias. A autojustiça humana, revelada pela ira pecaminosa, não produz a justiça divina, escreveu Tiago em sua carta. A ira do homem jamais produzirá a justiça de Deus. Portanto, a culpa legal dos nossos pecados, a vergonha como consequência desta culpa, o medo e a ira são substituídas pela obra consumada e realizada por Cristo na cruz do Calvário. Qual a suma de tudo isto? A obra de Deus na santificação de seus filhos tem relacionamentos no centro. Relacionamentos de amor são meio para o crescimento pessoal, uma marca do povo de Deus sendo purificado e uma clara demonstração ao mundo da verdade do Evangelho.
Deus se deleita em usar pessoas comuns e não qualificadas para ajudar e serem instrumentos de sua graça transformadora na vida de outras pessoas que necessitam de ajuda. Portanto, se você se sente não qualificado para essa tarefa, você é qualificado por Deus. Se você é filho de Deus, se você creu no Evangelho, você é chamado para a tarefa de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas e ao mesmo tempo ser abençoado por outros. Mas existem três grandes inimigos que se levantam contra cada um de nós para fazer com que este projeto não aconteça, não seja experimentado por cada um de nós. Artimanhas escondidas no coração, em nossa cultura caída e nas sutilezas do maligno, tentam nos privar de sermos abençoados, vivendo numa comunidade que foi projetada para ser redentiva. E o primeiro grande inimigo, irmãos e irmãs, que se levanta contra este grande projeto de Deus, é Satanás. Um de nossos inimigos tenta contra a obra transformadora de Deus em nossas vidas. Ele é perito em distorcer a verdade, ou até mesmo roubá-la, para que percamos de vista a palavra de Deus. Não podemos perder de vista da obra do maligno no meio da igreja de Cristo. Quando irmãos não conseguem se perdoar, quando facções e divisões destroem igrejas, Satanás não quer que nós experimentemos esta obra maravilhosa de provarmos a graça de Deus, ao passo que nos relacionamos com pessoas de forma sábia e amorosa. Mas Satanás não é o único inimigo que se levanta contra este projeto, mas o sistema em que vivemos faz da nossa cultura um veículo de ideias anticristãs. A cultura onde vivemos é uma cultura extremamente individualista. Cada um cuide da sua própria vida. Cada um meta-se com a sua própria vida. É a forma popular como nós ouvimos quando problemas acontecem. Ideias de autonomia. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu consigo resolver os meus problemas. Quantos casais, quantos relacionamentos conjugais são desfeitos por causa de uma ideia de autonomia que acontece de dentro para fora e de fora para dentro? Vivemos numa cultura onde nós aprendemos a esconder aquilo que é feio, aquilo que é fraco, e nós postamos simplesmente aquilo que é belo e bonito. A parte feia da vida, as lutas, as dificuldades, as provações e as tentações, eu posso resolver. As tecnologias progressivamente e rapidamente atingem as novas gerações, isolando-as de viverem as bênçãos de Deus para uma vida em comunidade. Essa é a vida, essa é a cultura, essa é a sociedade em que vivemos. Não mostre a sua vida. Poste as coisas belas, boas e fortes. Mas aquilo que é feio e fraco fica para você. Mas o mundo não é o nosso único inimigo, o velho homem, o pecado que ainda habita em nós, o orgulho
que se instalou no coração do homem. O pecado nos tirou de centralizarmos as nossas vidas em Deus e no próximo, fazendo com que o eu fosse no mundo caído a minha prioridade. Você percebe como em última instância o importante é o que eu vou levar de vantagem neste relacionamento. O que é que eu vou ganhar com isso? O mundo e a sociedade prega o amor próprio, a autoestima, a autorrealização. É uma expressão de uma sociedade caída, quando a Escritura nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na realidade, a Bíblia nos lança para fora de nós mesmos. Mas o mundo em pecado nos faz ensimesmados, autocentrados, egoístas. Por isso amamos o nosso nome, a nossa reputação, e não nos damos a conhecer de forma profunda ao outro, revelando as nossas dores, as nossas lutas, as nossas tentações e as nossas fraquezas. Talvez pelo medo de sermos rejeitados, mal interpretados ou vilipendiados, ou seja, desdenhados, desprezados, evitamos relacionamentos profundos. O nosso coração é enganoso e ele nos cria armadilhas. Talvez nós sejamos tentados a pensar dessa forma: da minha vida cuido eu. Ninguém precisa saber daquilo que está acontecendo comigo quando ninguém está me vendo. Ninguém precisa conhecer isso. Orgulho. Eu não posso falar da minha vida e dos meus problemas para pessoas comuns. As minhas dificuldades são graves demais para pessoas sem capacitação específica poderem me ajudar. Autoengano. O que os outros vão pensar de mim, se souberem com que estou lutando? Eu não consigo me abrir, é vergonhoso demais. Tenho medo de ser evitado, rejeitado. A vergonha e o medo podem ou estão prendendo a muitos de viver aquilo que as Escrituras nos ensinam a viver. Bem, eu já me decepcionei muito com pessoas. Hoje em dia ninguém se preocupa com a vida dos outros, não é verdade? Não é isso que nós ouvimos? Porque eles vão se preocupar com as minhas lutas, dificuldades. Perceba, Deus é o meu refúgio, Ele é o meu conselheiro, é para Ele que eu vou abrir as minhas mazelas, os meus problemas. Orgulho e autoengano. Eis aqui um fundamento bíblico para não nos envolvermos em relacionamentos profundos. Não, eu não preciso pedir ajuda a ninguém. Eu não preciso abrir o coração e pedir ajuda, porque Deus é o meu conselheiro. Ele é o maior dos conselheiros, não é verdade? Quando Deus não nos projetou para vivermos a nossa vida dessa forma, Deus, em sua soberana vontade, exerce a sua obra num processo de santificação, usando pessoas para pregar a palavra de Deus e para ser usado na vida de outras pessoas. Portanto, irmãos, eu gostaria que, para acabar, você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4.
Então essa primeira parte foi só a introdução, viu, irmãos? Estou brincando. Vamos ler o texto da Escritura e amanhã nós vamos trabalhar o texto de Paulo aos Efésios. A palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eis aqui então o nosso fundamento bíblico para defender aquilo que nós vamos ver e ouvir nessas últimas 3 palestras, de que Deus, em sua soberana vontade, chamou toda a sua igreja. A tarefa do aconselhamento bíblico não é a tarefa de um grupo de pessoas na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, mas é uma tarefa de toda a igreja. Por quê? Porque fomos criados para crescermos espiritualmente em comunidade. Eu preciso dos irmãos para receber as graças ou as marcas da sua graça através da vida dos irmãos. Quando a palavra de Deus é pregada, quando o poder do Espírito Santo nos utiliza, nos usa como instrumentos nas suas mãos, para que todos nós cresçamos no pleno conhecimento da plenitude de Cristo. Somos conscientes dos grandes desafios, somos conscientes dos grandes inimigos que se levantam contra esta obra maravilhosa de Deus, da forma como Ele nos desenhou para viver. Mas a palavra de Deus que acabamos de ler nos mostrará as portas de entrada, os passos para que nós possamos buscar aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. A unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus no corpo de Cristo. E as portas para vivermos este maravilhoso projeto está no início do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo nos chama à humildade, nos chama à mansidão e à longanimidade,
um chamado às virtudes cristãs como uma porta de entrada para lutarmos contra Satanás, o mundo que nos rodeia e nos inclina para outro lugar, para outra direção, e contra o pecado que ainda habita em mim, que ainda habita em você. Paulo então nos chama a experimentarmos as virtudes cristãs da humildade, da mansidão e da paciência como portas de entrada para experimentarmos aquilo que ele descreve nos versículos de 11 a 16, quando ele usa a metáfora do corpo, e ele ali demonstra que o crescimento do corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça, depende da justa cooperação de cada uma das partes. Portanto, irmãos, que nós possamos nos voltar para tão grandiosa riqueza que nos foi revelada na sua palavra, para vivermos relacionamentos significativos, bíblicos, redentivos. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua obra revelada na Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor para que nós possamos, como igreja, experimentar essas realidades de forma concreta, progressiva, gradativa, para vermos a obra do Teu Santo Espírito em nós e através de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor Deus quebrante o nosso coração e aplique essas verdades de uma forma que nós possamos crescer como igreja, de uma forma que nós possamos crescer como irmãos de fé, numa comunidade que vive relacionamentos autênticos, bíblicos, profundos, redentivos. Essa é a nossa oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém.